Então vamos lá, hoje é um dia muito especial. Eu vou falar uma palavra que eu nunca preguei nos meus 30 anos de convertido. Essa palavra tem me vindo aos poucos e eu quero avisar que vai ser um marco. E eu quero pedir licença para sair fora da paraxá de hoje, que é Balaque. Aliás, sair fora não, eu vou fazer um outro lado da palavra, porque a paraxá de hoje foi aquela que eu nasci, Balaque. Balaque quer dizer destruidor, e Bilam, Balaão, o falso profeta. É o que eu estou fazendo, não é? Eu estou destruindo o antissemitismo, que Balaque era um antissemita de número 1, né, na história da Bíblia, e Balaão, um falso profeta. Eu acho que a minha vida tem sido, nos últimos 30 anos, tentar destruir o antissemitismo e destruir esses falsos profetas que andam por aí. Então vamos lá, pôr na tela, né? Mas então, eu vejo, vou falar para vocês aqui, que Deus está criando uma nova igreja. Gente, essa é a visão. Essa é a visão. Eu estou querendo afirmar para você, sem falsa modéstia, que Deus está criando uma nova igreja. E essa igreja atual vai ser remanescente, tanto dos gentios como de Israel. Isso já é uma revelação. Tá? Por isso que Yeshua fala em Lucas, meu pequeno rebanho, não é grande. Não é grande como as pessoas pensam. São muito selecionados. É uma igreja de altíssima qualidade. Então vocês vão ver que esse sistema religioso que está aí já está ruindo, viu, gente? É só olhar os Estados Unidos, você vai ver dezenas e dezenas de igrejas que eram famosas, hoje se reduzidas a cinemas, drive-in e outras coisas. Então a gente está vendo Deus trabalhando nessa nova igreja. E qual é então a novidade? A novidade é que tudo começará de novo em Jerusalém. Aí você vai falar assim, puxa vida, mas tem 2000 anos, eu vou começar de novo. A revelação dessa manhã é sim. Sim. E você vai ver aqui pela Bíblia, não eu só estou lendo a Bíblia. Então vamos ler alguns textos, eu quero me frisar em Isaías, capítulo 2, Miqueias e Jeremias e Zacarias, pelo menos esse. E no Novo Testamento essa turma aqui, tá bom? Começando o primeiro texto, que vai mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, mudar a maneira de ver as coisas. Qual é esse texto? Esse texto é a palavra em Isaías 2. Vocês querem ler comigo, todo mundo? E acontecerá nos últimos dias que firmará o monte da casa do Senhor, mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos pobres e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Acontecerá nos últimos, mais alto, dias, diga, últimos dias, aqui é o segredo do texto. Eu sempre preguei esse texto 30 anos errado, porque eu não li a palavra últimos dias, porque se você ler o versículo seguinte, já é o milênio. Então eu achava que tudo isso é no milênio, que as igrejas iam subir a Jerusalém de ano a ano para aprender a palavra. Não, é agora, nos últimos dias. Esse não é os últimos dias do milênio, é os últimos dias agora, e eu vou provar que é agora. Então agora, o que vai acontecer? Nós estamos entrando para a volta de Yeshua nos últimos dias. E as nações virão a Israel. Olha lá, a Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Agora, olha o outro texto que eu vou pegar para você, Miqueias 4. Olha, pode anotar esses versículos, vale a pena. Olha lá, Miqueias, vamos ler? Leia comigo. Nos últimos dias acontecerá o monte da casa do Senhor, será estabelecido, e a ele concorrerão, ou seja, irão os povos, e irão muitas as nações, goi, goim, gentios, crentes, claro, porque o ateu nunca vai a Israel. O ateu, para que ele vai fazer lá? Ele não crê em nada. Então os crentes, gentios, as nações, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, de sorte que andemos, porque de Sião sairá a lei
e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha só, Miqueias, quer mais um texto? Vou te dar mais um, Zacarias 8:22, olha que interessante. Virão muitos os povos. Irmãos, vocês estão percebendo a grande revelação que é para hoje, os últimos dias, que já começaram a acontecer. O que diz outro profeta, em outra época, escrito bem distante de Isaías? O que o Zacarias falou? Zacarias foi um dos últimos profetas. Virão muitos povos para buscar aonde? Em Roma, múltipla escolha, no Washington, em Nova York, no Canadá, em Toronto. Aonde vão buscar? Em Jerusalém. E que eles farão lá? Suplicar a bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja já acabou. A igreja está indo tão de mal a pior. A igreja está tão fora da palavra, em geral, né, irmãos? Estou falando em geral, claro, há muita igreja boa que está entendendo isso. Agora, olha o que diz a palavra. Naqueles dias, ou naquele dia, agora falou específico. Já é naquele dia. O que é isso? O último dia. Sucederá que 10 homens de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um judeu. O que é isso? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Pegarão no tzitzit. Diga, tzitzit. Pegarão nessa orla e dirão, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Você acha que você vai a Israel hoje e pega num tzitzit de um judeu ortodoxo, orando lá no muro? Ele pode ser um homem piedoso e santo, não estou dizendo o contrário. Mas será que é esse aqui que a Bíblia está falando? Um judeu que não crê em Yeshua? Um judeu que está só na Torá? E não está na Brit Hadashah, no Novo Testamento, em Yeshua? O que vocês acham? Quem é o judeu completo de acordo com Romanos 11? O crente. O judeu que foi reenxertado. Em Yeshua, o judeu é reenxertado. Então, eles vão pegar lá em Jerusalém, num tzitzit de um judeu reenxertado, um judeu original, com sangue judaico, e vão falar, deixa-me ir contigo, porque temos ouvido que Deus está convosco. Agora, olha que texto Yeshua falou. Agora, Yeshua. E este evangelho de Roma, de Washington, do Brasil, ou do Canadá, ou de Jerusalém, hein? Este evangelho, Yeshua falando, este evangelho, onde é que Yeshua estava? Em Jerusalém. Ele falou, este evangelho, esse contexto judaico, o Yeshua que frequentava a Torá todos os sábados, Paulo, João, Pedro, esse é o contexto do evangelho. Esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que é o fim? Últimos dias. Olha, Yeshua também endossando os profetas, falando dos últimos dias, que esse evangelho. Aí você vai falar assim, mas o que fizemos em 2000 anos? Calma que eu vou responder. O que a igreja fez até agora? Calma que eu vou chegar lá. Tá certo? Vamos continuar. Atos capítulo 2, que é Joel capítulo 2. Acontecerá, leia para mim, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que as nações? E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visão, vossos anciãos terão sonho, mostrarei prodígios. Agora vem, milagres, o sol se escurecerá. O que é isso? Antevendo a volta dele. Estão entendendo? Quem está entendendo a palavra? Não é? Então vai ter segredo aí. Você quer pegar um pouquinho mais? 2 Timóteo. E como estará o mundo nesses últimos dias? Diga, mal. Mais alto, mal. Mais alto, mal. Vocês estão vendo que Israel está indo de bem a melhor. E o mundo está indo de mal a pior. Quem está entendendo? Olha o que diz Timóteo. E nos últimos dias, olha aí a palavra que os profetas falaram. Timóteo falou a mesma coisa quase 500, 600, 800 anos depois. Aqui está o segredo da profecia. Nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, ladrões, homens imorais, gananciosos, soberbos, blasfemos, ímpios, cruéis, inimigos da palavra, e sai por aí. Leia Timóteo, você vai ficar arrepiado. É isso que nós estamos vendo.
O Rabino Mateus chegou dos Estados Unidos agora, inclusive quero cumprimentar o Rabino Mateus, que é o diretor do Netiv Internacional, tomou posse semana passada lá em Tennessee, nos Estados Unidos. E ele estava lá com Shulam, e Shulam falou para ele, Mateus, que interessante, depois o Mateus vai pregar sobre isso. Até 67 Israel não era nada. Começa em 48, mas estabeleceu quando Jerusalém volta para a mão dos judeus. Israel só cresce e o mundo só apodrece. Pensa, Jerusalém voltou para a mão dos bênçãos e o mundo pior. Ontem votaram contra Israel na ONU. Ontem, de novo, é sempre assim. Querem riscar Israel do mapa. Querem tirar tudo de Israel. E o que aconteceu de 67 para frente? O que aconteceu? Eu sou dessa geração. Começa a geração hippie, começa a geração, a revolução social. Hoje, a imoralidade é generalizada, é ou não é? Hoje, corrupção e ser ladrão virou virtude, entre parênteses, para esses políticos. Acham que são bons poder roubar, imoral, filho matando pai, matando mãe, matando avós, drogas. Gente, olha as drogas, sexo antes do casamento, nosso governo distribuindo cartilhas para fazer sexo aos 12, 13 anos, banheiros tiraram a plaquinha de masculino e feminino, porque sexo agora é uma escolha da adolescência. Peraí, bicho, qual é? Qual é? Que moral? E o mundo, todo mundo, né? É inclusão social, é revolução, o jovem tem direito ao seu próprio corpo. Isso está dentro de Timóteo, o mundo está se tornando pior. Sabe para quê? Os últimos dias vai vir julgamento, e esse julgamento começará pela casa de Deus. Então vamos acelerar, que a palavra é grande. Vamos só relembrar algumas coisas, eu não vou ter tempo de citar a palavra, mas a igreja do primeiro século, aqui este evangelho, esta igreja do primeiro século, era totalmente judaica. Não havia nenhum gentio ainda. Era Yeshua, os apóstolos que viviam, os profetas, Moisés, todos os profetas. Logo depois, o que acontece? A igreja gentílica, através de Cornélio, entra lá em Atos 15, e judeus e gentios estavam juntos. E você vê em Efésios capítulo 2, 19, que a palavra diz que judeus e gregos, a família de Deus. Então a igreja estava conectada, diga, conectada à Torá, a Israel, aos judeus, à Torá, aos profetas. Olha lá o que a Bíblia fala, profetas, é do Antigo Testamento. Vamos ver o esquema que era então. Esse é o esquema que era. Como é que era? A Tanar, Antigo Testamento, e a Brit Hadashah no Novo Testamento era um só. O que é a Tanar? A Torá, os escritos e os profetas. Torá, Ketuvim, Nivim. Mais as boas novas, que é vamos falar assim, o evangelho que passa a ser escrito após o ano 70, depois de Yeshua, e as cartas de Paulo, né, que foram escritas um pouquinho antes depois. Então, a lei e a graça estavam juntas, diga, a lei e a graça estavam juntas. A Torá fazia parte da palavra, do reino. Este evangelho da Torá, do reino, será pregado. Tá certo? Quem está entendendo? No primeiro século, a oliveira era completa. Judeus e gentios de Jerusalém estavam juntos. Hoje está separado Israel do mundo, é ou não é? A igreja está separada. E no futuro haverá a plenitude do enxerto, ou seja, os judeus vão ser reenxertados na própria oliveira, em Yeshua, e os gentios também serão enxertados na oliveira. E aí, quando isso acontecer, Israel ser reenxertado e o gentio alcançar a plenitude do enxerto, ou seja, realmente a restauração da Torá, dos profetas, dos princípios bíblicos, Yeshua volta. Olha lá. Então, aos afobadinhos que Yeshua vem amanhã, não vai vir. Depois da manhã não sei, mas amanhã não vem. Porque eu não vejo o cumprimento disso aqui. Nem a salvação de Israel aconteceu e nem a plenitude. O gentio hoje só quer prosperidade, meu irmão, só quer dinheiro. Só quer pastor comprando aviãozinho de milhões de dólares. Ô irmão, não é esse o evangelho do reino. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Há um evangelho a ser pregado às nações que
não foi pregado. Essa é a revelação da manhã. Até agora ensaiaram, mas não pregaram o evangelho de Yeshua, que era a Torá, que eram os profetas e dos apóstolos. Quem está entendendo? Bom, agora eu vou contar uma historinha, mas tem que ser muito rápido, porque está no meu livro. Onde você pode achar isso? Trazendo a igreja de volta às raízes judaicas. É só entrar na internet e adquirir o livro. Você vai ficar expert na história da igreja, que eu vou passar en passant. Diga, en passant. Você falou francês, quer dizer, bem rapidamente, não é? Os gentios crentes viviam como gentios, porém, junto com Israel. Agora, você vai me perguntar agora, por que Deus permitiu que a igreja se separasse de Israel e do povo judeu? Você não está perguntando isso, não? Quem sabe você vai perguntar por que aconteceu toda a história da separação da igreja que veremos a seguir. A resposta você encontrará no final dessa palavra. Diga amém. Aqui é um gráfico do Dr. David Stern, que é nosso membro da congregação do Shule em Jerusalém, um dos judeus mais eruditos que nós temos. Ele mostra que no ano 25, na época de Yeshua, havia só judeus. A estrelinha é branca. Olha lá, o mouse aqui, a estrelinha é branca. Depois vem Yeshua com os apóstolos e traz a graça. A estrelinha fica com o centro amarelo. Estão vendo o centro amarelo? Depois os gentios começam a crescer mais que os judeus. A igreja sai de Jerusalém, mas ainda estava ligada a Israel. Quando chega no ano 70, o número de gentios já é maior, Israel é expulso da sua região, a igreja chega em Roma. Quando chega em Roma, o que aconteceu? Separaram de Israel. Agora a cruz e a estrela. Separaram. Não é assim? Você vai ver com mais detalhe. Agora, quando foi em 1967, na visão do David Stern, começa a igreja a buscar Israel. Nós estamos aqui nessa época. E, finalmente, a igreja vai entrar dentro de Israel e vai ser Efésios 2,19, a família de Deus, judeus e gentios em Cristo. Mas nós não chegamos lá. E Yeshua só voltará quando isso aqui acontecer. Então, vamos lá. Vejamos agora a história da igreja rapidamente. No ano 70, Tito incendeia Jerusalém. Irmãos, olha para mim. Satanás, desde aquela época, sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 10:10. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Então, o que ele tem que fazer? Yeshua volta, vai, Belo Horizonte, Nova York, Roma ou Jerusalém? Então, ele tem que riscar Jerusalém para a palavra não se cumprir, porque Satanás sabe que Deus é fiel à sua palavra. Estão entendendo por que a ONU votou ontem contra Israel? E vai votar. E não vai ter paz até o Messias chegar. Não tem jeito. Como o inimigo quer destruir você, como você vai fazer parceria com o inimigo? Não tem jeito. Vou repetir uma frase da ministra Golda Meir, uma das primeiras ministras do Estado de Israel. E eu era menino, eu lembro da frase dela. Ela dizia o seguinte: se os árabes baixarem as suas armas, teremos paz. Mas se Israel baixar suas armas, deixará de existir. Será que essa mulher profetizou? Ela sabia de escritura, sabe que não vai ter jeito. Então é só o Messias, por isso o Messias está chegando. No ano 115, o chamado Santo Inácio, o Inácio de Antioquia, declarou o gentio, o cristão deveria se opor ao judeu. Se tem judeu crente, não pode ser. Judeu não pode. Aí aparece no ano 132 o rabino Akiva declarando Bar Kokhba o Messias. Isso foi importante porque ajudou a separar Israel da igreja, a igreja de Israel. Também teve a culpa de Israel. Está aí. O rabino Akiva declarou Bar Kokhba Messias. O que os crentes fizeram naquele segundo século? Ei, espera aí. Messias é Yeshua, que tal Akiva é esse? Que tal Bar Kokhba é esse? Aí os crentes começaram a sair da sinagoga, mas estava no controle do Eterno. No ano 135, o imperador Adriano muda o nome de Israel. O que é Israel? É o acróstico, a abreviação da frase Kisarita El, aquele que luta com Deus, o príncipe de Deus. E mudou o nome para terra dos filisteus, Filistina, Palestina. Mas Israel, pela Bíblia, você nunca vai achar a palavra Palestina, você vai achar filisteus, que eram arqui-inimigos de Israel.
Até hoje falam Palestina. Estão vendo a intenção do imperador romano? E a capital, Jerusalém, né, Jerusalém, cidade da paz, do Deus da paz, mudaram para Hélia Capitolina, capital do sol, porque a religião romana tinha o sol como Deus. Quem está entendendo? A artimanha do inimigo. Vê como é que quer apagar a memória? Vamos continuar. No ano 312, aqui começa a história da Igreja Católica. A religião cristã passa a ser religião oficial de Roma e do Império Romano. No ano 313, Justino declarou que ele é o Israel de Deus. Eu tirei isso aqui do diálogo 11 do parágrafo 100, do livro da vida dele, que ele fala, somos Israel de Deus. E o que judeu é? Raça ruim que matou Jesus. Quem está entendendo? Aí o antissemitismo começa a entrar dentro da igreja. Aí, 313, vem o Edde Milão, que expulsa as sinagogas fora de sua cidade, sua fé. Vem o concílio de Nicéia, que todo mundo conhece, onde tem crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nasceu aqui, ó, o credo de Nicéia, separado de Israel, dos judeus messiânicos da época. Criaram o domingo como dia do sol para ser adorado, não Shabat. Quem está entendendo? Esse foi um homem, não foi a Bíblia. A Bíblia fala Shabat, dia do Senhor. O que os cristãos da época fizeram? Domingo, dia do Senhor. Mas domingo era o dia do sol, não era o dia do Senhor. Ah, porque o sol era Deus. Entendeu? Entendeu? Aí o que acontece? Marcião, contra os símbolos judaicos, mandou tirar todos os símbolos judaicos da igreja. Por isso nós fazemos questão de voltar com os símbolos. Voltar com as coisas. Porque tiraram. Numa sinagoga é normal ter símbolo judaico. Tiraram o menorá, tiraram o cateçais, tiraram tudo. E o senhor bispo Crisóstomo, quer dizer boca de ouro, para mim era boca podre, não é de ouro nada, escreveu sermões na qual acusou os judeus de decídio. O que é decídio? Assassinos de Deus, porque mataram Jesus. Olha o ódio crescendo dentro do cristianismo. Quem está entendendo? Vamos continuar rapidinho. O Papa Inocêncio publica para guardar o domingo, não é? Introduziram em 431 culto a Maria no concílio de Éfeso, o concílio de Orleans reforça a guarda do domingo, e o Papa Gregório, Papa Gregório, no ano 590, apelou. Qual foi a apelação que ele fez? Falou assim, os cristãos daquela época guardavam o Shabat ainda, mesmo depois de 150 anos, a tradição é muito forte. O Shabat é muito forte. O que eles fizeram? O que o Papa Gregório fez? Qualificou de anticristo aquele que ensinasse no sábado. Fecharam tudo. Agora vamos ter a missa. Ou seja, cumprir a missão do Calvário. Missa vem de missão. Vamos cumprir a missa, a missão do Calvário. Repetir o Calvário para a salvação dos fiéis. Sem Israel, sem hebraico, sem nada. Querem continuar? Aí entra a veneração das imagens. Aí o que eles fizeram então? Olha o que eles fizeram. Lembra que era um só? Eles começaram a dividir. Quando chegou no ano 323, isso aqui já estava dividido. O que eles fizeram? Eles arrancaram isso aqui. Está entendendo? Eles arrancaram isso aqui. Aí veio o celibato dos padres, as cruzadas, os judeus expulsos da Espanha. Esse é o nosso museu. O nosso museu vai contar uma atrocidade histórica. Os judeus foram expulsos e os judeus que ficaram eram obrigados a se tornar católicos e eram queimados se não fossem bons católicos. Daí a palavra cristão novo, que é a origem de muitos de nós aqui. Aí vem 550 a reforma, e a reforma veio de Lutero na visão de sair dos dogmas, mas não a visão de voltar para Israel. Ele saiu de alguns dogmas. Tanto assim que a igreja evangélica está calcada no calvinismo, no luteranismo, que é romano, não é judaico. Então o que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer daqui para frente? Em 66 e 97, judeus tomam Jerusalém, começa um avivamento mundial, reinicia o judaísmo messiânico, que começou com Yeshua, Pedro, João, Paulo, e depois, no dia 17 de 11 de 96, fundou-se aqui. O Jorge falou que eu fui, como é que você orou aqui agora? Que essa visão não era pregada como hoje. Não, Jorge.
Eu nunca tinha visto essa visão ser pregada até o 17 de 11 de 1996. Jorge, a nossa visão da restauração, você teve o privilégio de nascer em 11 de novembro de 1996, funda-se o Ministério Ensinando Sião. Em 7 de setembro, agora, daqui 2 meses, a Rádio Sion foi inaugurada em Belo Horizonte para proclamar essa junção, essa união. Eu sei que você quis dizer assim, né? A visão da restauração não é só minha, ela existe no mundo. Eu creio que existe milhões de Marcelo no mundo pregando isso aqui que eu prego. Pode ser. Ok, vamos lá então? Então olha para mim, o que você está vendo aí? Eles pegaram a situação daquela época, fizeram uma separação da graça com a lei. Atenção, cameraman, dá o close aqui. Como era antes, na época de Yeshua, a graça e a lei junto. A Tanar era o único livro que existia. Não existia Novo Testamento, era tudo. Novo Testamento era só na cabeça. Depois Paulo começa a escrever, Mateus escreve. Tá bom? Entenderam como era? Bom, aí o que fizeram? Aí a igreja começa a implicar com Israel. E aí, no ano 312, ela vai para Roma oficialmente. O que Roma faz? Vou fazer o teatrinho. O que Roma faz? Roma separa. Isso é chamado Novo Testamento. Aqui, esse é o Velho Testamento, esse é o Novo Testamento. Separou. Mas por que ainda tem umas reentranças na lei? Porque a lei está dentro da graça. Eles tentaram entender alguma coisa. Eles entenderam o dízimo. Aqui é lei, aqui veio da lei, ó. O dízimo eles entenderam. Aqui o outro, prosperidade, eles entenderam. Salmo de Davi 51, entenderam alguma coisa. Mas, como está a igreja hoje? A igreja hoje é assim. Estão entendendo a igreja? Segura aqui, segura para mim. Segura. Dá lá para o seu filho Alexandre, você segura esse. Dá para o Alexandre, você segura esse. Aí, você guarda esse. Que dê a graça, mostra a graça, levanta a graça. Vem cá, mostra a graça. Tá? A graça, tá vendo aí? Pronto, senta. O dela eu peguei para mim. O que eles fizeram? Pode baixar. O que eles fizeram aqui? Está dando um close aí, cameraman? Assim foi, diga assim foi, até 1550, só havia catolicismo. O padre chamado Lutero, alemão, vai pagar uma indulgência em Roma, dinheiro, perdoar pecado, pagando. E Lutero coça a cabeça na metade do caminho e fala, pô, mas que diacho? Eu tenho que ir em Roma, pagar indulgência, eu vou pagar dinheiro para os meus pecados ser perdoados? Lutero tem a visão, pode abaixar, que o justo viverá pela fé. E Lutero protesta, por isso que ele é protestante, é o pai dos protestantes. Aí vem Lutero, Calvino, contemporâneo dele, pega essa ideia e falou, é isso aí. Mas eles tiveram a ideia de protestar contra Roma, mas não de voltar para Jerusalém. O que aconteceu após Lutero? Olha para mim, cameraman, dá um close. Começaram a se dividir. Cada um pegava um pedaço da verdade. Tá certo? Segura esse aqui para mim. Você segurou os batistas, toma. Você vai segurar os presbiterianos. Você vai segurar os pentecostais. Estão dividindo. Tá que divide. Você vai ser as igrejas independentes. Você vai ser os adventistas. Você vai ser aqui, hein? Como? Messiânico, pode ser messiânico. Messiânico também está com um pedaço. Que é um messiânico que está pregando só a Torá e não quer pegar essa visão da restauração, ele está fazendo judaísmo. E esse aqui, sobrou aqui, os ultrapentecostais. Toma, você veio de lá, então toma aí, pronto. Ultrapentecostais. Aí vem o Ministério Ensinando Sião. Dá um close. Eu não sei se eu tenho isso aqui, deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Vamos lá devagarzinho. Ah, tenho. Aí, então, o que eu rasguei foi isso, ó. As igrejas independentes, metodistas, anglicano, presbiteriano, católico. Olha o católico aqui, está firme aí, mas já está tudo dividido. Eles também já se dividiram, né? Agora vem batista, adventista, menonita, comunidades, luteranos, pentecostais, judaísmo messiânico.
O judaísmo messiânico incompleto está lá também. Não gosto, não quero, não como, não vou lá no Marcelo. O Marcelo, também quer. Eles não querem restauração. Eles querem fazer judaísmo, fazer 3 horas de leitura de Torá, essas coisas. Mas não é isso que Deus está... Eles não estão entendendo a visão do futuro. Por isso que eu chamei o título, qual é o título? Israel, o caminho compulsório. O que é compulsório? Obrigatório para a igreja do futuro. Eu não vejo outra saída compulsória do que Israel para a igreja. Alguém está entendendo? Está indo bem? Então, o que aconteceu? Agora, o que acontece? Acontece que a gente, messiânico, começa a levar a igreja, nós, voltados à igreja do primeiro século, onde a lei e a graça é pregada, as boas novas do reino, e nós começamos a trazer agora as igrejas independentes, já não é? Parabéns às igrejas que nos seguem, não quero aqui citar nomes, mas já são várias, porque a igreja independente, se o pastor aceita a visão, ela toda entra na graça e na lei, é ou não é? Mas se o pastor... Agora, depois de 20 anos pregando isso, que eu comemoro agora, mês que vem, 20 anos pregando isso, eu desconfiei de uma coisa. Qual foi a coisa? Que as denominações, muitas delas, não vão aceitar a visão da restauração. Quem já foi perseguido aí no meio evangélico, levante a mão. Irmãos, eu não sou contra Lutero, eu não sou contra Calvino, graças a ele que nós estamos aqui também. Entendeu? Eu estou falando do lado ruim deles, não o lado bom deles. Alguém está entendendo? Estão entendendo? Agora, olha aqui que o Marcelo pensa. E essa pergunta foi feita pelo reitor da Universidade da Espanha, que eu não vou citar o nome aqui. Católico, dono de universidade católica, da Espanha, mandou uma pergunta para mim. Você crê, ele leu o meu livro, Trazendo a Igreja de Volta, que foi tese de doutorado de uma pessoa. E aí, quando ele leu, essa pessoa estava na Espanha fazendo doutorado e fez em cima do meu livro, o reitor falou assim, eu nunca vi isso. Quem é o autor dessa ideia maluca? É um tal Rabino Marcelo, lá de Belo Horizonte. Aí, essa pessoa, que era aluna lá, veio para cá e falou assim, o reitor mandou fazer uma pergunta. Falei, qual é a pergunta? Ela perguntou. O reitor manda perguntar se você crê na restauração das denominações ou na restauração de pessoas. Eu respondi porque fui encurralado. Eu não respondi por revelação. Aí eu respondi, não, eu não creio em restauração de igrejas, nem de denominações. Eu creio na restauração de pessoas. E Deus começou a me confirmar, de fato, vocês estão vendo essas carinhas rindo aqui? A turma pentecostal entendeu a graça e a lei de Sião, de Jerusalém, é eles aqui. Os batistas entenderam, não estou dizendo que 2, pode ser 10, 20, 30, 40, 50, não sei. E aí, olha lá, os católicos, eu vou citar o nome dele, que ele morreu semana atrasada, o padre Peter Hocken, que esteve aqui pregando isso, a junção de igreja de Israel, pelo cardeal da Áustria, autorizado pelo cardeal. Aí, este papa, futuro papa, ele perdeu por Bergoglio, quase que ele se torna papa. E no dia que esse padre estava entendendo de Sião sai a lei e a graça, naquela hora que ele falava, o Papa Francisco, o Papa Benedito XVI caiu. Pediu, nós estávamos naquela sala, lembra disso, Mateus? Nós pegamos os celulares, ele falou, estou recebendo um telefonema da Áustria. Foi o que aconteceu? O cardeal me ligou, o Papa caiu, renunciou. E ele pedindo perdão, sabe a quem? A mim, a nós, porque mataram na Inquisição, queimaram os judeus. Ele veio me pedir perdão aqui. Vocês lembram disso, 2012? Aí eu entendi que no catolicismo também tem esse indivíduo que olha a restauração, as igrejas independentes, a igreja sem nome, aqui. Eles acham que eles são os únicos certos, mas estão aqui também sem nome. O adventista está aqui, o menonita está aqui, as comunidades evangélicas, o luterano está aqui. O que eles estão fazendo? Indo aonde? Jerusalém. E eles em Jerusalém
que tem que acontecer? Os judeus messiânicos têm que invadirem Jerusalém. Está certo? Quantos judeus messiânicos há no mundo? Milhões. Nós temos que ir para Israel. E somar esforço com os judeus como Shulam, que já está lá, que crê em Yeshua. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Porque se uma igreja vai a Israel agora, ela só é turismo, concorda comigo? Ver os lugares santos, beber a água do Jordão, batizar no Jordão, fica só no turismo. Mas foi isso que o profeta falou. E no final dos tempos fareis turismo a Israel. E as empresas de turismo ganharão rios de dinheiros. Não. O que o profeta falou? Eu citei 4 aqui. O que é que eles falaram? Nos últimos dias as igrejas, as nações irão a Jerusalém e aprenderão o quê? A Torá. E aprenderão a palavra. Que palavra? Do reino. E o reino tem Torá e graça. A história romana separou. Quem está entendendo? Irmãos, me dá um feedback aí, que é difícil eu falar isso. São 2000 anos, ninguém está enxergando isso. E eu só enxerguei anteontem. Estão vendo os bonequinhos aqui? Eu coloquei os messiânicos aqui também, porque nem todo messiânico entende a restauração, porque aquele que está fazendo só o judaísmo não entendeu nada. Que o judaísmo messiânico, olha para mim, para encerrar, ainda fico mais 15 minutos. Vai o quê? Irmãos, eu estou falando aí, você que é da BN, você que tem companhia de turismo, não vai Israel fazer só turismo, não. Vai na sinagoga do Rabino Shuli, vai aprender a Torá com eles. No centro de Jerusalém, num bairro praticamente ortodoxo, vai lá. Agora, o que acontece? Os crentes e alguns judeus messiânicos vivem como evangélicos. Também está errado. Então, hoje, fica o coitadinho do Shula recebendo bala de todos os lados dos colegas judeus que são evangélicos. Mas o judeu evangélico, mesmo morando em Israel, ele não pode ajudar muito, porque se ele não é um seguidor da Torá, ele vai ensinar o quê? É só a graça. Israel não precisa só da graça. Israel precisa do evangelho de Yeshua, lei e graça juntos. Porque a palavra de Deus é uma só. Você não pode separar como Roma separou a graça. Então, o que vai acontecer agora? Olha, o que vai acontecer agora? Vamos fazer o teatrinho, Vamos fazer o teatrinho agora. Vem Israel, vem um judeu, Alexandre representando os judeus. Vem para cá, fica aqui, faz assim com a mão, assim, você está aqui, com a mão de lá, aqui, não, segura aqui, assim, assim, ok. Pode segurar com mais delicadeza, isso. Não amassa tanto assim, segura levinho, com carinho. Vem a graça. Aí ela vem das nações. As nações, estão vendo? As pessoas restauradas. Eu não creio em denominação, não. Pode a denominação evangélica cansar de visitar Israel, que não vai acontecer nada. A não ser gastar dinheiro lá e comer falafel. Mas tem que vir o quê? O gentio messiânico. Ela está fazendo papel, ela é judia, mas está fazendo papel de gentia. Ela vem com um papelzinho, tenta lá, meu amor, encaixar, vê se dá certo. Vai chegando. Dá o cameraman, fica de cima. Não precisa tremer tanto, aí vai. Agora, o evangelho do primeiro século está completo. Judeus vindo do mundo todo messiânico, esperando as nações. Não é assim que está? Fica aí. Esperando as nações. Lembra aquele papelzinho? Cadê os papelzinhos? Vem com os papelzinhos. Quem tem um papelzinho, vem. Quem tem os papelzinhos? O que o papelzinho representa? Um pedacinho da verdade. Ele está errado? Não. O Batista está errado? Não. O Presbiteriano? Não. O Pentecostal está errado? Não. O que ele precisa fazer? Ele está com uma parte da verdade. Pega os papeizinhos e vão lá. Não, nem não, meu bem. É que tem que ficar aqui na graça. Vocês estão aqui. Então, cada um com seu papelzinho
vai agora, vai, fica aí, fica lá com o papelzinho, põe um papelzinho lá perto, põe um papelzinho lá perto. Pronto, agora o Espírito Santo vai fazer isso. Não quero mais parte de palavra. Agora todos vocês que vieram a Jerusalém, você fica aí. Segura essa folha comigo, vai. Vem, segura. Os papeizinhos foram restaurados na plenitude de toda a palavra, a graça e a lei. E podemos jogar fora. Ninguém quer mais parte da verdade. Eles querem a verdade inteira. Aí. Agora, Yeshua, Baru, Rabá, venha, Yeshua, de Sião virá o libertador. Olha lá. Muito obrigado, uma salva de palmas. Obrigado. 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 E agora eu vou encerrar mostrando os meus complicadíssimos gráficos, mas você vai entender. Primeiro, que você é inteligente. Segundo, que você está com fome espiritual. E terceiro, que você já recebeu toda a mensagem. Agora é só o arremate. Tá certo? Tá certo, Luiz? Você que me imita aí, o arremate. Tá certo? Então vamos lá. Qual é o arremate? Vamos lá? Como é que era na época de Jesus, de Paulo e de João? Vamos lá? Graça e lei juntos. Depois que aconteceu, ó, aqui é a escala do ano, você já sacou, né? Aqui é você, ó, nós estamos aqui agora, ó, a nós aqui, ó. Aqui é a história da igreja, e aqui o tempo, ó. Aqui não, aqui os livros, Israel, final dos tempos. Aí, o que acontece? A igreja muda para Roma. Roma arranca a lei e fica só a graça. Vem Lutero e faz as nações, baseada onde, hein? Lutero, Calvino, protestante, pentecostais, estão baseados em Roma. Eles não têm nada a ver com Jerusalém, concorda comigo? Quer ver? Por acaso a igreja evangélica celebra o Shabat? Resposta. Por acaso a igreja evangélica celebra as festas bíblicas? Por acaso a igreja evangélica estuda a Torá? Por acaso a igreja evangélica ama Israel e ora pela salvação de Israel, em geral? Não. Por acaso ela acha que ela é o Israel de Deus e judeu é raça ruim que matou Jesus? Então, o que o evangelho está fazendo? Ele tem que sair de Roma, bicho. Não tem. Por isso que eu falei, Israel, o caminho compulsório, obrigatório para a igreja do futuro. Uma palavra que eu falei no início que é importante você levá-la. Eu não creio na salvação da igreja toda. Eu creio na salvação dos remanescentes. Onde é que eu me baseio? Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim será a coluna do santuário do meu Deus. Aquele que perseverar até o fim, o que vai acontecer? Não riscarei seu livro do livro da vida, sinal que pode riscar. Se você ficar aí no balangandã do evangelho da prosperidade, sei lá o que vai acontecer. Tá certo? Apocalipse, se você perseverar até o fim, sentará à minha direita e julgará as nações, certo? O que ele está falando? Ao que vencer. Agora, nós estamos aqui, em 1997. Nós criamos o nosso ministério com o IR. O que é o IR? Agora que caiu a ficha, Mateus, Jorge, eu achava que eu estou restaurando. Eu não estou restaurando ainda nada. Sabe o que é IR? Início da restauração. Gastei 20 anos para brincar. Eu achava que eu ainda estou fazendo o quê? O início da restauração. Como assim? Para fazer as igrejas voltarem para Israel do primeiro século. 20 livros nós estamos, mas nós não estamos ainda na restauração plena dos profetas. Eu só entendi isso agora. 20 anos tentando fazer essa volta. Não passar por Roma, não precisamos. Nós podemos ir direto a Jerusalém, Israel, e pegar. E aí o que vai acontecer agora? Vai acontecer que de Jerusalém, o que vem? Sião restaurada, judeus salvos, não ainda totalmente salvos, mas judeus que creem em Yeshua,
vão agora levar o evangelho de Isaías 2, de Zacarias 8, de Sião sai a Torá e a palavra de Jerusalém. Os judeus messiânicos, como Shulam, estão pregando há 20 anos a graça e a lei, mas ainda é muito pouco, e agora sim as nações serão restauradas. A igreja restaurada não é nada dessa mais, isso passou, virou história. A nova igreja surge com Isaías 2, quando ela busca em Sião a Torá, e ela vem buscar a palavra em Jerusalém, a graça e a lei. Agora sim, as nações serão restauradas. Nós estamos trabalhando, levando a igreja para cá. Temos que agora invadir Israel com os judeus messiânicos, para que de Sião, de fato, possa sair. Vocês viram que eu estou entendendo Sião literal, mas eu também posso entender espiritual. A partir da hora que eu estou levando as igrejas ao primeiro século, eu estou fazendo a igreja voltar a Sião. Concorda? Não necessariamente fisicamente, mas eu entendo Isaías espiritual e fisicamente. Espiritual o que eu estou fazendo, levar a igreja a Jerusalém e sair a lei de lá. E agora eu entendo o Rabino Shulam e outros mais que estão saindo de fato de Jerusalém. Por isso que, na minha opinião, o Mateus sendo diretor agora do Netiv Internacional, o Mateus passa a sair de Jerusalém para as nações, porque as nações têm que receber algo genuíno, e não vai vir do Panamá, não vai vir, queria que fosse, mas não, meus amigos do Panamá, queria que viesse do Canadá. Irmãos, desculpe eu falar aqui, não estou nervoso, mas já estou encerrando. Não adianta Canadá fazer teologia do vômito, ficar orando até vomitar, libertar. Não adianta o Canadá fazer a teologia do riso. Não adianta o americano fazer a teologia da prosperidade, do balangandã, né? De jogar paletó, de cair para trás. Não adianta essas coisas. Quem está entendendo? Por que Deus está fazendo isso? Deus está baixando as nações, 2000 anos de história fora de Israel, da Torá, e agora levantando uma geração de uma igreja conectada a Israel e ao povo judeu. Quem está entendendo? E agora eu vou encerrar com a oliveira de David Stern, com o acréscimo do Marcelo. O que o Marcelo acrescentou? 2007. David Stern entendeu que em 67 haveria essa conexão com o renascimento do judaísmo messiânico, alcançaria a igreja. Hoje, nós do Ministério Ensino Ancião e outros adeptos, colegas, já estamos aqui e nós já estamos vendo igrejas independentes dando frutos na Torá, tá certo? Tem igrejas que nos seguem que já está dando fruto. Nesta visão, eu cheguei de lá agora, do Nordeste, eu vi com meus próprios olhos, está acontecendo, de fato existe, não é? E aí, o que vai acontecer aqui em 2000, interrogação? Aqui é o fruto, todo Israel será salvo, e a volta do Messias Yeshua para Israel. Agora sim, esta é a transparência que eu queria projetar. Como deve ser entendido o Velho Testamento mais Novo Testamento. Torá, escrito, profeta, evangelho e cartas. A graça e a lei, boas novas. Então, as boas novas... Irmãos, para encerrar, não existe boa nova sem a Torá. A palavra Metzorá, que quer dizer boas novas, já estava lá na Torá. Mas os tradutores da Bíblia não podem ter boas novas evangelho no Antigo Testamento, riscaram a palavra. Mas como a gente sabe o hebraico, a palavra Betsorá quer dizer boas novas, quer dizer evangelho. E está assim, ó, no Antigo Testamento. Isso mostra que não dá para arrancar, não é? Aí agora, qual é o futuro? O enxerto completo da Oliveira 11. E agora, daqui para frente, tudo acontecerá muito rápido. Porque se Yeshua não abreviar essa época, esse tempo, nem nós seremos salvos. Então ele tem que abreviar. O que vai acontecer? Deteriorização da humanidade em termos morais, éticos, religiosos. Não está acontecendo isso? Religião está um caos em maneira geral, viu, irmãos? Em maneira geral, religião está um caos. Tudo, evangélica, dá um caos. Né? Dá um caos. E outras religiões que não são cristãs também está aí na espada, na violência, nos homens bombas, causando um alvoroço terrível. Não é por aí que o Messias virá. Tá certo? Isso eu te garanto. Tá certo? Então, o que nós estamos vendo agora?
restauração de Israel e da igreja, simultaneamente, o evangelho do reino do primeiro século será novamente pregado pelos judeus. Olha o que diz Mateus 24, 14. Mateus 24, 14 diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Este é o evangelho do reino, que vai sair agora. Quem está entendendo? Amém. Esta é a verdade. Creia se quiser crer. E aí, a volta gloriosa do Messias. E para encerrar, de fato, pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Agora vocês entenderam Isaías 2:2. Por que de Sião precisa sair nos últimos dias a palavra de Deus e a Torá, não é? E agora você vai entender a segunda parte. E quando é que eu vou falar a segunda parte? Não sei. Eu estou querendo tirar uma licença, sei lá, férias meio prolongadas. Não sei quando eu vou voltar a falar nisso. Se Deus permitir, eu vou voltar. Mas o que eu posso profetizar para você agora? Primeiro, orar para que os judeus messiânicos de Israel assumam sua identidade judaica. Tá certo? Nossos amigos, ex-professores do nosso curso, vivem como judeus evangélicos. Também não adianta. Então ele tem que viver em Israel como judeu messiânico, publicamente. E não pode ter vergonha, não. Ah, eu vou perder emprego. Que perca. Ô, irmãos, nós estamos agora na chuva para molhar. Já pensou o chula agora ficar escondendo e fica lá no aeroporto, usa chapéu, todo camuflado, vestido de Homem-Aranha para ninguém ver ele? Não. Ué. Chula chega lá e põe, sou messiânico, Yeshua te abençoa, Yeshua te abençoa, vai na farmácia, Yeshua te abençoa, vai no médico, no dentista, Yeshua te abençoa. Isso quer ser judeu. Agora, viver judeu como rato de esgoto escondido, não pode, a televisão, não posso ver. Irmãos, estão fazendo um terrorismo. Irmão, Israel não está tão preocupado com isso, não. Israel está mais preocupado com as suas fronteiras e está preocupado, não. Israel pode ser antimissionário, eu concordo, mas estão mudando as coisas. Eles conheceram o nosso museu aqui, estão mudando. Estão vendo que tem um contingente de gente para ir para lá. Israel está preocupado com isso e sabe que nós cremos em Yeshua. Israel sabe, o ministro sabe, o embaixador sabe. Já tiveram conosco. E eu vou agora mentir? Ah, mas você está no Brasil, e daí? Eu acho que no Brasil eu sou mais afoito. Lá tem que ser mais diria, um pouco diplomata, concordo. Você não vai sair franco atirador, não é? Agora, os judeus de lá, eu vou traduzir essa palavra para o inglês, que, assuma sua identidade, igreja, e judeu em Israel celebrando Natal, festa do sol, pelo amor de Deus. Por isso que o Shula é tão odiado pelos próprios judeus messiânicos em Israel, porque ele assume publicamente a fé dele. Olha, temos que orar pelos messiânicos para assumir, temos que orar para a igreja deixar de ser turista em Israel. Se eu pudesse ter uma lei, mas eu não posso. A igreja tem que ir a Israel estudar a Torá e aprender a palavra. Você pode fazer turismo, não sou contra o turismo, Israel depende do turismo, mas teria que procurar os judeus messiânicos verdadeiros e fazer 2 dias, não é turismo, é dentro de sinagoga estudando a Torá e a lei. Está certo? 2000 anos fora. Aprenderão a palavra de Deus. E aí nós vamos orar para que aliados anunciem aconteça. Está certo? Então nós temos que correr contra o tempo, formar líderes novos, para a gente ter uma base do ensinante Sião em Jerusalém ou Negueve. Para quê? Para quê? Para ensinar as nações, as igrejas que irão lá em língua portuguesa. Como vocês são inteligentes, não são monoglotas, não é? Meu filho fala 2, eu falo 4 línguas. Tem que sair um pouquinho do analfabetismo linguístico e começar a estudar língua. Você que é jovem, você que é da minha idade, não precisa estudar mais nada não, que você não vai aprender mais. É como eu, não aprende mais nada. Mas os jovens têm que aprender. Porque vai chegar lá, vai ensinar as nações hispânicas. Temos que estudar espanhol, porque há muito anúncio em espanhol. Temos que pregar em português, claro, que é a nossa língua, porque irão
O Brasil é muito grande. Temos que receber todas as igrejas brasileiras em língua portuguesa na visão da Torá. A geração do Mateus que tem inglês fluente, hebraico fluente, vai pregar para o judeu de lá, para que ele seja um emissário, que ele saia também, como Isaías falou, saia para pregar o evangelho do reino às nações. E vocês vão aprender polonês, vão aprender francês, vão aprender alemão. Até eu estou candidato a ressuscitar meu alemão de 20 anos que eu não falo. Para chegar lá e falar assim, Rabino, é com você, chegou uma igreja da Alemanha. Aí eu vou chegar lá na porta da sinagoga, Willkommen, sejam bem-vindos, ja, e hätte gerne, ja. Eu vou falar o alemão bom, eu vou falar, vocês vieram aqui para conhecer a Torá, conhecer as boas novas de Yeshua, que é a Torá. A Torá cumprida, vivida, explicada, chama Novo Testamento. Novo Testamento nada mais é do que a explicação da Torá. Os mais novos, quem gostaria de entrar nessa? Só 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, melhorou. Os de meia idade, solteiros, divorciados, viúvos que falam inglês. Porque tem que ter gente para cuidar lá, ué, né? Gente para cozinhar, gente para lavar roupa, gente para dirigir. Viu? Pegar lá, dirigir a van, ir lá em Tel Aviv, buscar os irmãos, levar, fazer compra, gastar o bom hebraico, você já está falando fluente. Não é assim, irmãos? Ô, irmão, olha para mim, será que eu sou tão louco assim? Pouca gente duvidou, tem muita gente que não manifestou. Gente, esse é o sonho de Isaías 2, de Zacarias 8. E eu creio nessa palavra, como 2 e 2 são 4. E eu creio que ela vai se cumprir. Por isso que eu tenho consciência do meu papel, do meu chamado. Por isso o diabo tenta me arrebentar de todas as maneiras que pode. Você acha que eu não sei disso? Curve a sua cabeça. Avino Malkeinu Sheva Shammai, nosso Deus Pai, Rei Celestial, Beshem Yeshua, obrigado por essa palavra. Eu sei que ela precisa ser editada para não ferir nenhum irmão, nenhuma denominação, mas eu creio, meu Pai, eu creio nessa visão, eu creio que o Senhor está começando agora e nos escolheu, chamado sublime divino, para entender o futuro das coisas e preparar o teu corpo, né, as nações, vindo a Israel, recebendo a tua palavra, restaurando e vivendo os tempos finais que o Senhor chama de últimos dias. Meu Pai, nos dê saúde, nos dê fé, nos dê intrepidez, nos dê coragem. Aqueles que já estão morando em Israel, dê a eles coragem, dê a eles intrepidez, que eles possam restaurar as suas raízes judaicas, messiânicas, mas não viver como evangélicos, não é? Mas que possam ser equilibrados, não é? Livre também messiânicos que vão para lá e se tornam ortodoxos, que também está na contramão, está diminuindo o propósito do reino. Mas venha a tua bênção sobre essas pessoas, sobre o meu país, que o Senhor levante nesse Brasil obreiros, tementes, cheios do Espírito, dê a essa juventude capacidade de aprender línguas, de aprender a Torá, de estudar conosco, para abreviar esse tempo, para que esse tempo seja abreviado e a volta gloriosa de Yeshua nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal. Amém.